Logo depois que a Sandra, que foi a enfermeira responsável por ter ficado com a Olivia durante a gravidez dela da Isabela, então foi aí que ela, com desespero, procurou o Memo para revelar para ele toda a verdade. E logo depois que chegou lá, o Memo começou a questionar ela e ela disse que finalmente ela encontrou ele. E o Memo fica um pouco invocado, calado, com a cara muito feia ali para o lado dela, e ela diz a ele que ele se acalme, fique tranquilo, porque ela está ali pronta para responder todas as perguntas dele. O Memo não demonstra nada, mas ele vai ficar feliz logo depois de ter encontrado a Sandra, porque é a partir daí que inicia a queda do Fausto. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Karen começou a questionar o Fausto, logo depois que ela descobriu tudo, que foi ele, o Fausto, quem sabotou o helicóptero que matou a mãe dela. Então ela, depois de ter questionado ele tenta tirar onda de doido e diz pra ela, perguntando de onde foi que ela tirou essa estupidez. A Karen vai logo direto e diz a ele que ele não precisa mais fingir com ela, porque ela já sabe de tudo, porque foi ele quem pediu ao Aaron que sabotasse o helicóptero. Fausto fica calado porque sabe que ela está falando a verdade, e a Karen continua dizendo que naquele dia o papai dela viveu um inferno se culpando, acreditando que naquele dia a culpa foi dele. Karen continua dizendo que o pai dela viveu um inferno porque ele não sabe como ele poderia ali ter perdido o controle, sendo que ele viveu tudo isso por causa dele, do Fausto. O Fausto continua negando, dizendo se ela está se dando de conta ali que tudo que ela está dizendo é uma tremenda de uma loucura. Só que o negócio, o Fausto está ficando um pouco meio ali com medo, achando que ela, a Karen, pode ter algo contra ele, só que na realidade a Karen vai começar a agradecer pelo que ele fez e diz a ele que a morte da mãe dela na realidade não lhe afetou muito, porque ela nem gostava muito dela, nem lhe desejava. O Fausto botou até uma cara de assustado, sem entender porque a Karen está falando dessa forma, e a Karen continua dizendo que agradece muito por tudo isso ter acontecido, porque a partir desse momento foi aí quando o pai dela se reservou todo o seu carinho apenas para ela. Ela então diz para ele que logo depois de tudo isso que aconteceu, ela passou a ser a filha mimada dele, então ela deve agradecer tudo a ele. O Fausto continua ali meio sem entender, e ela continua dizendo que logo depois de tudo isso, ela quer agradecer a ele, chama ele de amor e lhe dá um beijo. O Fausto continua meio desconfiado com ela e continua negando, mas diz a ela que ele ficou encantado, ele amou esse beijo que ela deu nele, mas que ela está terrivelmente errada e está equivocada em tudo que ela está pensando contra ele, porque não foi ele que fez nada disso. A Karen diz para ele que com ela ele já pode tirar a máscara dele, porque isso não vai afetar, não vai mudar nada o que ela sente por ele, o desejo que ela tem, o amor que ela sente por ele. Ele continua ali confuso, sem conseguir entender nada, e ela continua falando que a mãe dela e os pais dele morreram naquele dia porque foi ele mesmo quem sabotou aquele helicóptero. Ele sai um pouco de lado e diz que ela está ficando louca porque está acusando ele ali algo sem fundamento e sem nenhuma prova. A Karen agora começa a debochar do Fausto e diz que ele se esforçou tanto, fez tudo isso para nada, e ele deve ter ficado muito mal quando ele descobriu que o próprio pai dele excluiu ele do testamento. Fausto continua assustado com tudo que ela, a Karen, está falando, e a Karen continua dizendo que ela uma vez estava conversando com o Aaron, e o Aaron disse que tem ali todos os segredos mais obscuros dele, do Fausto, e alerta o Fausto que se ele acha mesmo que ele matando o Aaron, se tudo isso ali não vai vir à tona, ele está totalmente enganado. Fausto continua em silêncio, e a Karen diz que ele, o cão fiel dele, se referindo ao Aaron, ele deixou tudo organizado para um dia desmascarar ele. Fausto continua tirando onda de doido e pergunta a ela do que ela está falando. A Karen diz que ela tem uma gravação do Aaron, que ele mesmo confessa tudo nessa gravação, que foi ele e o Fausto quem ordenou que ele sabotasse aquele helicóptero. Fausto fica calado, meio assustado, e ela continua dizendo que o Aaron deixou nessa gravação tudo explicadinho, dizendo que fez tudo isso pelas ordens dele, e o Fausto tenta até debochar dela, dá um sorriso e diz que tudo isso aí é uma grande mentira.
A Karen não quer nem saber dessa conversa dele e começa a falar para ele que ele tem que se preparar porque o pai dela pode chegar ao ponto de ver esse vídeo, ou talvez a Daniela, ou até pior, que pode quem vê essa gravação seja a polícia. Nesse capítulo aí o Aaron já vai estar morto, então é aí que a Karen fala para ele que no dia que ele tirou a vida lá do Aaron, foi aí que ele assinou a sentença de morte dele, do Fausto. Ela continua dizendo que além de tudo isso, ele também é um ladrão porque ela descobriu que ele vem há anos desviando dinheiro da construtora. O Fausto fica totalmente ali destrenado logo depois de saber que ela, a Karen, já sabe de toda a verdade e fica sem saber o que fazer logo depois de estar sendo ali desmascarado. O Fausto, então, sem saída, diz a ela que então tá tudo bem, sem máscaras agora, que ele vai confessar tudo pra ela. Ele diz que não adianta mais seguir ali fingindo pra ela e que de fato foi ele mesmo quem sabotou aquele helicóptero onde tirou a vida da mãe dela e dos pais dele. Ela diz que então por fim ele confessa tudo e ele diz que sim, porque não adianta mais estar fingindo tudo isso pra ela, tendo em vista que ela já tem todas as provas ali contra ele. O Fausto continua dizendo que pra ele ter tomado essa decisão, a culpa foi do pai dele por deixar ele viver ali com migalhas. Karen fica olhando para ele e ele fica dizendo que ele ter colocado ele ali para viver de migalhas, esse foi o fim que verdadeiramente o pai dele precisava. Ele continua falando que também está muito feliz ao ver que o Eugênio, o pai dela, passou ali um inferno durante todos esses anos e que tudo isso aí foi bem merecido. Ela continua ali em silêncio e ele continua falando que está muito feliz e que o pai dela merece tudo isso por não ter deixado ao seu dispor ali toda essa fortuna que de fato é ele que merece. Ele continua falando que essa fortuna todinha aí só corresponde a ele, ao Fausto, e pergunta depois a ela de ter dito tudo isso se ela vai querer reivindicar alguma coisa dele. A Karen diz a ele que não, que jamais iria fazer isso porque ela ama ele do jeito que ele é. Ela continua dizendo que ama ele tanto que jamais iria reivindicar nem por isso que ele fez contra os pais deles ali, nem muito menos por ele ter desviado todo o dinheiro que ele desviou da construtora. O Fausto continua ali meio confuso e pergunta a ela se por acaso ele pode saber o porquê. Ela diz que os demônios que eles têm ali é justamente igual e que eles procuram se resolver e que a única coisa que ela deseja é que eles possam viver juntos para o resto da vida deles dois. Ele diz que tudo bem, assim que vai ser, e depois ela fala que logo depois, agora que ele está divorciado da Daniela, ela quer que ele se case com ela o mais rápido possível. O Fausto não diz nem sim nem não e fica só com a boca de bacia ali rindo para ela. Ela diz a ele que ela esperou muitos anos para que ele ficasse ali um homem livre e que a partir de agora, como esposa dele, poderá ser sua cúmplice em tudo. Ela continua quase forçando ele ali para se casar com ela e diz que não sabe o quanto que ela fica triste ali, revoltada por ter perdido todos esses anos ali ao lado dele, e diz que ele não hesita em aceitar porque agora sim ela poderá usar todas essas armas ali que ela tem contra ele. Ele diz a ela que ela não precisa fazer nada disso porque o desejo que ela tem ali, ele também tem, e que logo depois ele quer muito se casar com ela e que ela dê um filho para ele e que aí sim ele possa colocar a mão em toda essa herança e recuperar o que de fato é dele. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela será sim a senhora Beltrán, só que ele tem algumas razões para desconfiar dela. Ele diz a ela que ela já traiu ele e ela fala que da mesma forma que ele também enganou ela, né? Ela diz que mesmo assim, logo depois de todas essas traições e esse engano, está ali o mais alto que é o amor que eles dois sentem um pelo outro. Fausto fica calado e ela continua dizendo para ele que como prova da lealdade dela com ele, se ele se casar com ela, ela estará disposta a colocar a irmã do Aaron nas mãos dele. O Fausto agora começa a se revoltar e pergunta então se ela sabe onde que está escondido essa mulher. A Karen fica debochando dele e diz que a Sandra se tornou ali uma melhor amiga dela e que inclusive lhe contou toda a verdade nessa história fascinante da Olivia.
Ele fica calado e ela continua dizendo que ela contou para ela toda a verdade sobre a mãe biológica dessa bastarda da Isabela. Ele fica calado e ela continua dizendo que agora ela sabe que ele esteve por trás de tudo isso que aconteceu com a tragédia dessa mulher, se referindo a Olivia. Ela continua dizendo que a capacidade que ele tem ali para fazer o mal deixa ela totalmente fascinada, e depois vai ali e dá um beijo nele. Agora vamos lá para Sandra, que nesse momento, logo depois de ter chegado lá na casa do Memo, ela diz a ele que está muito com raiva, que ela está disposta ali para responder todas as perguntas, todas as dúvidas que ele tem para questionar ela. Logo depois que eles iniciam a conversa, aí que o Memo começa a questionar ela, dizendo que quando ele e a Daniela foi procurar ela, a Sandra, ela saiu e fugiu. Ela diz que estava determinada para falar, só que infelizmente o irmão dela, o Aaron, não permitiu que ela falasse nada. Ela começa a chorar e diz ao Memo que ela pode garantir para ele que logo depois de tudo isso que aconteceu desse dia para cá, nunca mais ela conseguiu ter paz logo depois de ter destruído tudo o que aconteceu na vida daquela mulher, se referindo a Olivia. Nesse momento é quando a Úrsula ela começa a brechar ali na porta, e o Memo, revoltado, diz a Sandra que o que ela e o irmão dela fez durante todo esse tempo contra a Olivia, isso aí não tem perdão. Só que o problema, como eu disse a vocês, que a Úrsula está escutando tudo aí, é quando ela decide então ligar para o Fausto. Quando ele atende e pergunta o que é que ela quer, porque ele está muito ocupado e não pode conversar, e ela diz que então ele escute ela, porque ele mesmo tinha falado que se por acaso aquela irmã daquele cara lá, a Sandra, estivesse ali, que ela avisasse para ele, e então é nesse exato momento que ela está avisando que a Sandra está ali nesse momento conversando e contando tudo para o Memo. Então é aí quando o Fausto começa a se revoltar e diz a ela um bocado de não, e diz que ela tem que impedir tudo isso. O Fausto continua dizendo a ela, a Úrsula, que não deixe a Sandra falar nada e que não importa o que ela tenha que fazer. O Úrsula fica sem saber até o que fazer, e o Fausto decreta para ela que ela faça o que tiver de fazer, mas que não deixe essa maldita mulher ela abrir a boca. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias, assim que terminar Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo que vai acontecer ainda na sua novela preferida. Então não esquece também de deixar o seu gostei e clicar nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.